Hoje eu vou entrevistar a Bruna, que trabalha aqui na Nova Zelândia com Supply Chain, e eu espero que vocês gostem do vídeo que a gente preparou perguntas maravilhosas para ajudar vocês que estão também nessa área. Oi, 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 Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe a Bruninha aqui para entrevistar, porque ela tem uma profissão bem legal aqui na Nova Zelândia, que é trabalhando com Supply Chain, que é gestão da cadeia de logística. De suprimentos. E suprimentos, né? E aí ela até é formada em engenharia de produção, e é uma profissão assim que eu fiquei sabendo que não é muita mulher, né, que atua nessas áreas. Então a Bruninha vai se apresentar, vai falar um pouquinho da formação dela e das experiências dela, e aí depois vamos falar como ela conseguiu essas vagas aqui na Nova Zelândia. Obrigada, Bruna, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre um prazer imenso estar aqui. Fazia tempo que a gente não gravava, né? Fazia. Covid, mil coisas, a gente não parou mesmo direito, nem para se ver direito, a gente só viajou, mas a gente não consegue se ver muito também, que a gente está morando longe, né? É. Mas sempre um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Ai, querida. Então, Bruninha, conta pra gente, assim, como é que funciona para trabalhar nessa área? Que tipo de formação tu fez no Brasil? Minha carreira sempre foi bem diversa. E até foi um pouco. Até pensei que eu ia sofrer um pouco aqui na Nova Zelândia com o fato de ter uma carreira muito diversa, porque a verdade é que quando eu fiz o ensino médio, eu fiz o meu técnico em eletrônica junto, e aí eu cheguei a começar engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica por 2 anos e meio, vi que não tinha nada a ver comigo, que não era o que eu queria fazer para minha vida inteira, e troquei para engenharia de produção. E aí descobri minha paz, descobri a profissão da minha vida, que eu amo, sou louca, sempre gostei, assim. Desde a faculdade eu já fazia os trabalhos acadêmicos, as provas, meu TCC, tudo. Fiz projeto na Iara, que foi a empresa que eu fiz estágio, e foi minha paixão, assim, sabe? Só que sim, eu tinha esse legado mais diverso, então foi um pouco problemático para mim na hora de mostrar para os recrutadores aqui que eu tinha um foco na minha carreira, Hum. sabe? Porque é meio que aquela coisa, eles falam assim, é meio que tu faz tudo, mas e aí geralmente quem faz tudo não faz nada, sabe? Então é legal ter uma carreira focada. Eu gostaria muito de ter tido uma carreira focada desde sempre, mas assim, eu comecei a estudar eletrônica e, enfim, tomei o caminho da engenharia elétrica quando eu tinha 13, 14 anos, que foi quando eu decidi, quando eu entrei no ensino médio, né? Então, são coisas que, imagina, a gente não sabe nada da vida aos 13, 14, né? Não. E foi o que me deu uma profissão no momento, quando eu era adolescente, e foi super bom para mim. Então, essa carreira diversa me ajudou e me dificultou, mas assim, óbvio, sou grata de qualquer maneira. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu resolvi focar na engenharia de produção, eu saí do emprego que eu tinha como técnica eletrônica, que eu trabalhei por 5 anos, e fui fazer um estágio na Yara Fertilizantes, que é a maior empresa de crop nutrition, que é tipo de fertilizantes, nutrição de plantas e agricultura, no caso, né? Tipo, todo mundo que tem alguma noção de agropecuária, agricultura no Brasil e no mundo tem noção de que a Yara é a maior do segmento. E eu fiz o meu estágio lá e resolvi fazer o meu projeto em gestão de pequenas mudanças, ou Management of Change, que a gente chama em inglês. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por engenharia de manutenção também, que Hum. foi o meu segundo passo. Então, eu comecei fazendo meu estágio em gestão de estoques, né, almoxarifado, que a gente chama no Brasil. Fiquei uns 10 meses, mais ou menos, fazendo isso na Yara, que foi minha porta de entrada na Yara. E aí eu fui convidada para participar, para ser analista de manutenção, para ser analista no setor de engenharia de manutenção da Yara, que foi quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso da engenharia de produção relacionado à engenharia mecânica e engenharia de manutenção. Então, ficou mais diverso ainda o meu currículo. Hum. Mas eu gostei muito de fazer isso, gostei muito de trabalhar. Trabalhei nessa área de engenharia de manutenção, manutenção mecânica, claro, na parte teórica, na parte de projetos, por 2 anos e meio, mais ou menos, até quando eu decidi vir para cá, para Nova Zelândia. Só que aí, quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu comecei a fazer, bom, eu fiz o inglês aqui e comecei a voltar a minha carreira mais para um lado de negócios, que foi aí que eu decidi fazer minha pós-graduação em business, porque era mais fácil, mais barato na época, mas porque também eu queria uma carreira mais voltada para o ambiente corporativo.
E aí eu falei, nossa, vai ser minha oportunidade de dar esse primeiro passo aqui na Nova Zelândia e tentar focar minha carreira nisso, e não em planta de produção, site mesmo de produção, como eu trabalhava na Iara, como eu trabalhava no Brasil, né? E aí, quando eu decidi tomar esse rumo na minha carreira, foi que eu realmente vi que eu me encontrei, assim, porque o trabalho como em ambiente mais corporativo, em ambiente relacionado à logística, supply chain, é realmente o que eu gosto, é o que eu gosto, assim, de fazer todos os dias, e é muito menos insalubre do que um trabalho como relacionado à engenharia de manutenção, mecânica ou eletrônica, ou elétrica, né? Então, ficou essa loucura toda, ficou meio diverso, mas quando eu comecei a fazer minha pós-graduação em business aqui, foi que tudo meio que tomou um foco e eu falei, nossa, tipo, realmente essas matérias, essas cadeiras que eu cursei na engenharia de produção, logística, pesquisa operacional, ergonomia, planejamento e controle da produção, até a parte de economia, que é onde a gente verifica quais são as possibilidades que a gente tem de agregar lucro ou diminuir custos na produção, né? Ou até não precisa nem ser produção, mas pode ser só num processo qualquer, mais relacionado à engenharia de processos mesmo. Foi nisso que eu me encontrei e vi a oportunidade de juntar a minha pós em business com a minha engenharia de produção do Brasil. E o supply chain agrega tudo isso, né? A verdade é que supply chain, que a gente chama, é a gestão da da cadeia de suprimentos, ou cadeia de suprimentos mesmo, e tem toda a relação com distribuição, com logística no mundo inteiro. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com distribuição de equipamentos como válvulas, fittings no geral, para irrigação, para plumbing, que é pessoal de encanamento, né, aqui na Nova Zelândia, e também trabalho com outro segmento da minha empresa relacionado a tubulações, né, então isso é interno, então tubulações e infraestrutura, que aí é um outro segmento da minha empresa que é super, é como se fosse assim, um alto nível das tubulações que vão embaixo da terra. Meio estranho de explicar, mas é mais ou menos isso. Mas assim, tu acha que ter feito engenharia de produção e depois após em business aqui te ajudou a conseguir se colocar no mercado aqui na Nova Zelândia, ou não tem nada a ver, só tendo a engenharia de produção já era suficiente? Eu acho que meio que deu, sabe quando tu pega a lupa e ajusta o foco? Foi o que eu senti, sabe? Eu senti que, obviamente, ter o visto aberto de 3 anos, né, na época, eu não sei como é que tá hoje, questão de legislação de visto e tudo mais, mas assim, ter um visto aberto de 3 anos que tu pode olhar para qualquer empresa e escolher o que tu quer fazer, aonde que tu quer trabalhar, qual a cidade que tu quer aqui na Nova Zelândia, ajuda muito, mas também os recrutadores te veem de uma maneira tipo, nossa, ela tá livre, ela não tem vínculo nenhum empregatício com nenhuma empresa, ela pode ficar com a gente o tempo que ela quiser, a gente não precisa aplicar um visto para ela também, não precisa ter esse suporte meio que, né, financeiro com ela, não precisa ter esse custo. Então, acho que eles me veem de outra maneira também, e eu acho que a pós em negócios fez esse foco na minha carreira ter ficado mais aguçado mesmo, sabe? Então, assim, beleza, tipo, e até na minha explicação, né, no jeito como eu me portava nas entrevistas. Ela fez engenharia de produção, que nem tem muito bem, assim, engenharia de produção aqui na Nova Zelândia. A engenharia que tem mais próxima da produção é manufacturing ou industrial engineering, que tem aqui na Nova Zelândia, que é mais relacionada à engenharia mecânica no Brasil, é mais próxima, assim. Então, a gente não tem, porque efetivamente a gente quase não tem produção mesmo aqui na Nova Zelândia, né? Por ser um país muito pequeno, por ser um país que tem pouca mão de obra, matéria-prima no geral, né? Então, produção efetivamente, engenharia de produção não tem. Acho que a pós em business ajudou nesse foco. E aí, para quem quer vir para cá e está na mesma área, assim, ter a experiência que tu já teve no Brasil, que tu sempre trabalhou e estudou, né, na tua formação. Sim. Isso também ajuda, né? Ou não tem nada a ver? Demais, demais. Eu acho até que é pra gente mesmo, pra gente aprender a dizer os nossos sims e os nossos nãos, trabalhar, estar sempre inserido num ambiente profissional ajuda demais. O que eu teria feito um pouquinho diferente, eu teria focado mais, eu teria escolhido alguma coisa assim e teria focado, mas a gente, né, aquela coisa, a gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem no momento, né? Se eu pudesse voltar no tempo e se eu tivesse a oportunidade de ter focado em uma coisa só, eu já teria focado de cara em alguma coisa relacionada à engenharia de produção. Mas a engenharia de produção também na minha cidade e na Universidade Federal foi um curso muito novo, então eu acho que o curso abriu uns 2 anos antes de eu decidir mudar.
Eu já estava na faculdade, eu já tinha começado engenharia elétrica quando esse curso abriu. Então, como que eu vou explicar? Assim, eu acho que se a pessoa gosta mesmo de trabalhar com planejamento de produção, grandes empresas, a engenharia de produção não é um bom curso para a Nova Zelândia. Eu focaria em grandes centros como Austrália, Estados Unidos, até Canadá, alguma parte da Europa que tenha bastante produção, Brasil, América do Sul no geral tem bastante, mas a Nova Zelândia não. Se tu quer trabalhar com logística, aí sim, a Nova Zelândia tem muita, muita área. Até planejamento de produção pequena tem bastante também, assim. Produção como produção de carros, coisas assim que a gente tem no Brasil, que foi o início da engenharia de produção no Brasil, né, com a Ford, em São Paulo, ali na região da USP, se não me engano. Isso não tem aqui na Nova Zelândia, mas assim, se tu tem um foco mais focado, mais voltado mesmo para logística, aí sim. Essa era a minha pergunta, assim, se essa área de logística e supply chain é realmente uma área forte que a pessoa consegue ver bastante vagas, assim, sendo publicadas nos locais ou não, assim. Demais, demais. Quando eu estava na busca para conseguir um emprego relacionado à supply chain, eu não via tanto, mas depois que tu abre esse leque para essa área, assim, tu vê, praticamente todos os dias eu recebo uma oportunidade de trabalho, uma chamada no LinkedIn, alguma coisa. É que eu sou muito fiel à empresa que eu trabalho, eu gosto muito de lá. Mas todo dia tem uma oferta, tem alguma oportunidade diferente, assim, sabe, na carreira, e principalmente para quem é júnior, que no Brasil a gente divide júnior, pleno e sênior, né? Uhum. Principalmente ali para essas duas, júnior e pleno, que são os mais iniciantes, assim, tem muita oportunidade, principalmente para júnior, tem muita oportunidade de tanto planejamento de produção quanto planejamento de supply chain, né? Uhum. Mas aí, no caso, assim, eles não te perguntaram porque tu não tinha experiência aqui? Eu tive um pouco de experiência aqui, só que a minha experiência antes de começar a trabalhar com supply chain foi planejamento de produção. Então foi um pouquinho diferente, mas eu sempre lidei com fornecedor, lidei com cliente, porque eu sempre fui muito metida, né? Muito intrometida no caso. Então eu sempre forcei ter essa experiência. Para já sabendo que quando eu quisesse trabalhar com supply chain, efetivamente, com distribuição, eu teria que ter um pouco dessa bagagem. Então, eu sempre forcei, tipo, eu nunca me limitei a, tu vai ser planejadora de produção, eu nunca me limitei a somente planejar a produção. Então, eu me envolvia com a gestão de trazer a matéria-prima aqui para Nova Zelândia, de falar com os fornecedores lá na Itália, na Europa no geral, na China, de falar com os clientes aqui, tanto os clientes B2B quanto os B2C. Então, eu sempre me comuniquei muito bem, tentei fazer, que é isso, né? A gente tem que, quando a gente trabalha com supply chain, a gente tem que se envolver tanto com, a gente é cliente, mas também a gente tem que falar com os nossos fornecedores e falar com os nossos clientes, né? E eu sempre tentei fazer essa tríade muito bem, assim. Acho que isso me ajudou bastante. Então, eu nunca me limitei a fazer só o básico, a fazer só o que está no escopo da minha vaga, né? Do meu cargo. Eu sempre fui além, para poder também almejar, alcançar posições melhores com o tempo, né? Então, tu começou nos empregos, assim, mais ou menos relacionado à área, mas não tanto o quanto era o que tu queria no futuro. E isso foi te ajudando a construir esses tijolinhos para conseguir a vaga que tu tem hoje, que é uma vaga muito melhor, uma empresa maravilhosa. É mais ou menos assim que funciona. Porque eu vejo muito imigrante que não tem, assim, por exemplo, uma filial da empresa aqui, ou quem indica, e já quer começar no cargo que tinha no Brasil, sabe? Nossa, sonho meu, né? Sonho. Então, mesmo que a pessoa tenha inglês, tudo, tem que começar pelas bordas, digamos assim, né? Até conseguir. Não necessariamente vai demorar 4 anos, pode demorar meio ano, uma coisa assim, e já consegue outras vagas, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente tenta esperar aquela vaga dos sonhos e a gente não pega os peixinhos pequenos que aparecem no caminho, né? Eu comi o pão que o diabo amassou com uma empresa que eu trabalhei, foi uma empresa muito ruim, eu fiquei quase um ano lá. Só que essa empresa acabou me dando a oportunidade de ter um currículo melhor para me encaixar numa vaga boa de supply chain. Então, eu fiquei mais ou menos 10 meses, eu acho que foram 10, 11 meses, trabalhando como production planner para uma empresa que faz cozinhas aqui na Nova Zelândia. E assim, ganhava o salário mínimo. Sério. O meu pai todo dia me falava, tadinho, engenheira, formada, investiu uma grana numa pós-graduação, horrível, assim, sabe? Tipo assim, gastei uma grana louca
para ficar trabalhando ganhando salário mínimo. Nossa, sério, inaceitável. Mas assim, eu sempre penso que tudo tem um porquê na nossa vida. E eu sabia, eu sempre tive essa certeza dentro de mim, que eu ia achar o emprego dos meus sonhos, que eu ia achar um emprego que eu ia amar, com uma empresa que eu ia amar, com um time que eu ia amar, e eu confiei nisso, baixei a cabeça, trabalhei e deu certo, sabe? Então, na hora que eu fui abordada pela recrutadora para essa vaga que eu tô hoje, eu senti que era minha e ninguém ia me tirar. E até me senti um pouco mal, porque a, a recrutadora acabou me achando através do LinkedIn e veio conversar comigo, só que a vaga que ela tinha era de júnior. E aí ela disse: Nossa, tu tem muita experiência, a gente vai melhorar teu currículo. Gente, foquem no currículo, sério, façam um currículo bom. Peçam ajuda de alguém, se precisar, invistam, paguem o valor necessário, mas tenham um currículo forte. Parem e pensem nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes para ter um currículo competitivo, sabe? Um currículo que vai te botar na mira para aquela empresa, para aquela vaga especificamente. Então, tudo que eu fiz na hora de montar o meu currículo foi focado naquela vaga. Eu peguei, assim, o que eles estavam pedindo e falei, meu, é isso. Vou ter que escrever muito bem aqui o que eu tô querendo dizer, né? Porque a gente tem essa limitação, não adianta de não ser nativo e tudo mais. A gente às vezes tenta dizer uma coisa e é outra e tal. Então, a recrutadora, ela foi muito gentil comigo. Inclusive, veio pandemia, coisa assim, eu nem consegui ver ela depois, mas eu quero levar um presente pessoalmente para ela. Mas ela sentou e ficou 1 hora comigo no Zoom também, me falando tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que colocar no meu currículo, para ela discutir o meu caso com a empresa que me contratou, que acabou me contratando, né? Só que aí eu fiz todas as entrevistas, cheguei na última etapa e para a vaga de Supply Chain Planner Júnior, eles me desclassificaram na última etapa. Só que sério, eu bati o olho na empresa, eu passava lá todo dia, assim, sabe, quando passa de carro, eu passava e falava, meu Deus, como assim? Eu vou trabalhar nessa empresa, não tem como, eu sinto que eu vou trabalhar ali. 1 mês e meio, eu acho, depois eles me ligaram e me ofereceram uma vaga de sênior, porque eles realmente, eu achei que era balela e tal, mas realmente eles acharam que eu tinha muito mais experiência do que um júnior, e aí hoje eu tô na vaga de sênior, né? Arrasou, Faz 1 ano maravilhoso. já. Ai, sério, é um sonho. É a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, as melhores pessoas. E supply chain, é que eu amo trabalhar com supply chain também, então, tipo, meio que tudo junto, sabe? É essencial. Eu nunca nunca no Brasil, a não ser que tu seja muito, muito, muito top, mas se tu é mulher engenheira no Brasil, já é difícil. Tu não consegue virar sênior com 28 anos. Talvez com uns 40 anos eu seria sênior. Talvez. Nem, sei lá, nem com 40 anos, talvez. Mas agora eu já tô aqui indo para outros passos, já focando a minha carreira mais relacionada a management mesmo, né? Tipo, a gerir pessoas, gestão de pessoas e tudo mais. Aqui, se eles gostam de ti, eles investem na tua carreira acadêmica também. Tipo, a minha empresa vai me pagar um mestrado agora, tudo bancado por eles, tudo. Realmente, não é que eles estão me dando um presente, né? Também eu admiro isso, né? Dou muito valor a isso, mas também porque eles querem que eu melhore para o meu trabalho, né? Tipo, eles estão investindo em mim. Aquela coisa, né? É, Investimento. exatamente. Então, Tu acha assim que nem eu sei que tem muito chefe, coisa assim que talvez não seja tão bom e tal. Mas assim, no geral, eu pelo menos pela minha experiência, pelo que eu estou escutando de ti, as empresas grandes que têm bom funcionamento e gerenciamento, elas realmente tratam o funcionário melhor, né? Eles trazem um ambiente assim mais harmônico, digamos assim, para a pessoa realmente conseguir trabalhar e conseguir produzir bastante e gostar do que faz. É mais ou menos exato. assim, não é? Exato. E é o que eu sinto também, assim, eu acho que se tu quer isso, né? Acho que todo mundo quer um ambiente legal, saudável para trabalhar, né? E ainda não tá nisso, fica calmo, vai dar tudo certo, vai conseguir. E tenta mudar, luta para sair disso, porque não é legal, não é saudável primeiro tu trabalhar 10, 12 horas por dia, não é saudável, embora eu trabalhe, mas eu trabalho porque eu gosto. Não é legal tu ser maltratado no ambiente de trabalho, não é legal tu ser subjugado, acharem que tu é menos do que tu é, talvez por ser mulher, talvez por ser latina, talvez por ser de outro lugar, não é aceitável. O legal é tu poder sentar com teu chefe, com o CEO da empresa, com a CEO da empresa
com o dono da empresa, com as pessoas, com os investidores, com os clientes, com todo mundo, e ser tratado de igual para igual. Isso que é o normal. E que a gente acaba, às vezes, não, nem se dando, tipo, nossa, que atrevida, como assim que eu tô querendo isso para minha vida? Eu não sou isso, sabe? E não, a gente merece ser tratado de igual para igual. Somos todas pessoas, somos todos seres humanos decentes, trabalhadores, que estudaram muito para estar onde estão, e a gente merece um tratamento sensacional. Se não, para quê? Qual o sentido, né, de trabalhar, de estudar a vida inteira, de correr atrás das coisas, se nunca a gente vai poder ficar confortável na carreira, né? Então, se a gente não está confortável hoje, a gente tem que lutar para chegar numa posição confortável e ter uma vida boa. E tu acha, assim, pela tua experiência, ainda mais nesse ramo, assim, que é mais masculino, tu acha que na Nova Zelândia eles não olham muito para isso, eles dão oportunidade igual, e também se tu é imigrante, eles têm preconceito ou não? Assim, tu acha que se tu tá fazendo um trabalho bom, a empresa vai te dar chances, independente se tu é kiwi ou não? Independente, se tu é kiwi ou não, se tu tem um visto que te permita ficar no país, e que permita que eles te tenham ali por alguns anos, né? 5, 10 anos, alguma coisa assim, eles vão te olhar de igual para igual, a não ser que tenha barreira linguística. A não ser que realmente tu tenha problema de comunicação, tu tenha algum problema de desenvolvimento, alguma coisa que tu não consiga se desenvolver. A gente conversa, acabei virando super amiga dos meus chefes, né, das pessoas do meu trabalho, assim, e a gente conversa, assim, sabe, qual foi, o que aconteceu e tudo mais. E perguntei, por que não me contrataram de primeira e tal? E eles me falaram, Bruna, realmente, tipo, porque era muito júnior. Aí eu assim, tá, mas me conta, eu gosto desse feedback, sabe? Tipo, teve algum problema na comunicação, alguma coisa assim? E eles falaram que não. E eles falaram, o problema de comunicação é o primeiro descarte pra gente, porque eles, né, como a Nova Zelândia é um país muito multicultural, eles já têm essa experiência de falar com pessoas que não são tão fluentes, né, que tem alguma barreira linguística de alguma maneira, né? E eu sempre pedi esse feedback, assim, também, mas realmente eu acho que eles tendem a te ver de igual para igual se tu é mulher, se tu é nova, se tu é solteira, se tu é casada, se tu tem filhos, se tu não tem. Aqui eu amo isso, assim, eu não tenho filhos, mas eu amo que se eu quiser ter filho, um mês depois de ser contratada, a maioria das empresas, principalmente empresas kiwis, vão achar isso normal, entendeu? Não é porque tu tem filho, não é porque tu tá grávida que tu é um custo para a empresa, sabe? Tipo, eles querem te inserir ali, eles inserem muito a mulher, assim, sabe? Principalmente a mulher jovem, que quer ser mãe, que quer criar família, sabe? Eles tentam. A minha empresa mesmo, nossa, tem gente até hoje trabalhando de casa, meses e meses depois que acabou meio que o lockdown, né? Tem gente trabalhando de casa até hoje, tem gente que chega às 10 e sai às 3 para ter uma vida mais flexível, para ficar com os filhos, para pegar na escola, deixar na escola. A empresa legal, ela tem que fazer isso pelos funcionários, porque a gente dá uma parte, né? A gente dá uma parcela da nossa vida para aquele negócio que nem é da gente, né? Então, nada mais justo do que eles também darem uma parcela de vida para a gente poder ter uma qualidade boa de vida, né? Isso é bom escutar isso, porque tem muita gente que tem medo, né? Mas eu acredito que realmente a comunicação é importante, porque às vezes a gente vê muito brasileiro falando, eu tenho muita experiência e isso aqui ninguém me dá chance, mas aí a pessoa não fala tão bem o inglês e infelizmente quer se inserir no mercado de trabalho numa área mais sênior, numa área melhorzinha, não adianta, tem que mandar e-mail, tem que escrever conteúdo para eles, tem que escrever coisas, então se tu não consegue, as frases não fazem sentido, como é que teu chefe vai entender o que tu tá falando, sabe? Exatamente. Eu envio cerca de 70 a 80 e-mails por dia. Não tem como te comunicar se tem alguma barreira e tudo mais. E outra coisa, baixa a cabeça e estuda, sabe? O conhecimento não vai entrar automaticamente, ninguém nasceu de nós, né, brasileiros, a gente não nasceu fluente em inglês, a gente teve que aprender. Quando eu quis voltar minha carreira para supply chain mesmo, eu respirei, até hoje, respiro vídeos no YouTube de supply chain, livros relacionados a supply chain, tudo em inglês, entrevistas, podcasts, pessoas falando, tudo relacionado a supply chain, para tu pegar aquele vocabulário, porque senão tu vai chegar na entrevista e tu vai dizer, eu sou ótimo, sei lá, não sei o quê, e tu não vai nunca aprofundar um assunto, sabe? Não, tu, sei lá, se tu é bom em logística, aprofunda naquilo. Tenta ser, escreve, faz uns roteiros, sei lá, meio que finge que vão te fazer as perguntas X, Y, Z e desenvolve respostas a respeito daquilo. Lê o escopo da vaga também e desenvolve o que tu vai falar sobre aquele assunto, como que tu vai vender teu peixe, né? O brasileiro é o melhor comunicador do mundo e o jeitinho brasileiro é muito bom, na verdade. A gente sempre arranja um jeito de fazer as coisas tenderem ao nosso favor, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que falta um pouco de trabalho duro só, às vezes.
Se a gente baixar a cabeça, realmente estudar e aprender tudo relacionado àquela vaga, àquela área, aquele assunto, impossível não darem uma chance pra gente. Né? Eu também acho, porque geralmente o povo brasileiro é visto como um povo trabalhador, né? Que realmente Nossa. arregaça as mangas e trabalha, e eles gostam bastante disso. Pelo menos sempre que eu trabalhei, eles falavam muito isso, assim, que não, os outros não trabalham o tanto quanto a gente trabalha, não produz, não dá sugestão, né? Que nem a gente consegue fazer. Alguns países são mais assim, não gosto de falar a palavra Que preguiçoso, boa. mas são mais de boa, né? Tipo, ai, não tô nem aí se amanhã tem prazo, eu vou embora. A gente não, a gente realmente se preocupa e quer terminar tudo certinho, fazer bem, apresentar as coisas direitinho, né? E, Bruna, para encerrar o vídeo, qual é a dica que você dá assim para quem quer vir para Nova Zelândia e quer trabalhar com supply chain? Eu acredito que, primeiro de tudo, foca em uma área da supply chain, qual é a área que tu quer trabalhar, se é laticínio, se é comida no geral, se é produção de alguma coisa, distribuição de qual equipamento, qual peça, foca nisso. Mas, primeiro de tudo, eu sei que é meio difícil, mas saiba o que quer, saiba o que se quer, o que se almeja na carreira, se quer virar planejador de produção, se quer virar um gestor de, né, um manager de supply chain, alguma coisa assim, né? O tipo de trabalho, o tipo de segmento, o tipo de empresa, de área que quer trabalhar. Eu acho que são as principais dicas, assim. Tenta montar um currículo forte e um vocabulário forte na tua área, né? Já no Brasil, não vem passar esse perrengue aqui, porque depois a gente só fica mais apavorado tentando arranjar emprego, e às vezes não conseguir é muito difícil. E eu acho que, mesmo que tenha que passar por uns percalços na carreira, assim, e tenha que trabalhar em umas empresas menores, numas empresas que não vão pagar tão bem assim de início, pega as oportunidades. Tudo a gente aprende nessa vida. Tudo a gente aprende a fazer, primeiro de tudo, e de tudo a gente tira uma lição. Então, eu acho que, sério, um currículo um pouco rico no Brasil não vai ser tão bom quanto 1 ano, 2 anos de experiência aqui na Nova Zelândia, sabe? Ter a experiência aqui, saber como uma empresa kiwi funciona, isso tudo faz a diferença, sabe? Mas do Brasil eu diria que é mais focar realmente no segmento que tu quer para tua carreira, né? Se tu quer ser um planejador de produção ou um manager, alguma coisa assim, no que tu quer realmente focar. E se realmente tem a tua área aqui na Nova Zelândia, né? Se existe produção das coisas que tu quer trabalhar, se existe distribuição da área que tu quer seguir aqui na Nova Zelândia, e tenta focar em já falar com recrutadores do Brasil também, né? Se não tiver oportunidade de vir para cá, verifica alguma oportunidade de fazer uma pós, ou um mestrado, ou algum curso, alguma coisa que te permita estudar em inglês. Isso fez muita diferença para mim também, ter noção de vocabulário de negócios, né? Em inglês fez muita diferença para mim. Não adianta nenhum curso de YouTube, nenhum curso online me daria o que a minha pós deu, assim, sabe? Foi 1 ano ali de muito, muito estudo, mesmo que a minha pós seja fraca, mesmo que tenha sido fraco, assim, em questão de conhecimento no geral, né, de nível de dificuldade, eu acho que me ajudou muito, assim, né, porque a gente tá ali 100% do tempo vivenciando aquilo, absorvendo aquele vocabulário, aquele meio, né, aquele ambiente ali, falando com as pessoas certas. Eu acho que tudo ajuda também. Então, se tiver oportunidade de estudar, se tiver alguma oportunidade de já vir com trabalho, também seria essencial, né? Seria ótimo. E os recrutadores, eles conversam com as pessoas mesmo estando no Brasil para trazer para cá? Ai, eu acho que os recrutadores não, porque assim, tem muita. Bem lei da oferta e da procura, né? Acho que tem muita gente capacitada a trabalhar com supply chain aqui na Nova Zelândia, embora tenha muita vaga. Então, eu acho que se tu tá aqui e o teu visto te permite trabalhar, acho que é um caminho fácil. Eu não sei, a não ser que seja de uma área muito específica, que alguém falaria contigo e te traria, sabe? Te traria do Brasil até a Nova Zelândia, sabe? A não ser que seja assim, tu vai, sei lá, trabalhar com minério do carvão, não sei o que, sei lá, tô chutando qualquer coisa. Mas assim, a não ser que seja uma coisa que ninguém mais sabe e tu é super entendente no Brasil. Eu conheço umas poucas pessoas que são geralmente engenheiros de materiais, assim, sabe? Engenharia geológica, engenharia de materiais. Essas pessoas têm umas áreas muito específicas e aí elas já vieram do Brasil para cá
com emprego garantido, salário top, alguns até já gestores, alguma coisa assim, mas, tipo, tu tem que ter, sei lá, um mestrado, uma bagagem muito boa já no Brasil para vir para cá, assim, né? Tu já tem que estar num nível mais sênior, sabe, no Brasil. Eu vim para cá com 25 anos, então eu vim para dar a cara a tapa mesmo, para quebrar a cara, tomar porrada, e aprendi com a vida aqui na Nova Zelândia, né, nesses 4 anos. E tá indo muito bem, né? Nosso orgulho. Orgulho da Ai, família. bom dia, Bom família. dia, família. Mas então tá, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, podem falar com a Bruna. O Instagram dela tá aqui. Se vocês quiserem mais coisas sobre esse assunto de supply chain, também me fala que a gente pode gravar mais coisas também. E vamos Super. ficar por aqui. Um super beijo e até mais. Bye. Obrigada, gente. Tchau.